Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai iniciar o estudo dos espelhos esféricos, ok? Como que a gente obtém um espelho esférico? Imagine aqui o seguinte, eu tenho uma esfera, eu vou dar um corte nessa esfera. Ao cortar essa esfera, eu obtenho aqui uma calota esférica, certo? Se eu espelhar essa calota esférica, não importa se eu vou espelhar internamente ou externamente, eu vou obter um espelho esférico. Então, um espelho esférico é obtido a partir do espelhamento de uma calota esférica. Tudo bem? Se a gente fizer o espelhamento internamente, aí o espelho vai ser chamado de côncavo, tudo bem? Então, no espelho côncavo, o espelhamento é feito internamente a calota. Pensa assim, ó, espelho côncavo, concava, então é côncavo, perfeito? Agora, se eu fizer o espelhamento na parte externa da calota, aí eu vou ter o espelho chamado de convexo, tudo bem? Então, cuidado, hein? Espelho côncavo, concava. Agora aqui, ó, espelho convexo, beleza? Tranquilo aí? Gente, nós não vamos ficar a todo momento desenhando calota esférica para representar espelho, tá? Aqui nós temos a representação de um espelho côncavo. Essas franjinhas aqui, ó, indicam que essa parte aqui, ó, é a parte de trás do espelho, tá? Então, percebam que a parte refletora é a parte que está voltada para a direita. Então, é um espelho côncavo, um espelho côncavo, beleza? Bom, quem deu origem a esse espelho foi uma esfera, tá? Então, sempre que eu tiver um espelho, não importa se ele é côncavo ou convexo, né? Se ele for esférico, quem deu origem a ele foi uma esfera, perfeito? Então, tá aqui, ó, a esfera que deu origem ao meu espelho, nesse exemplo aqui, côncavo, tudo bem? Toda esfera tem um centro. O centro da esfera que deu origem ao espelho corresponde ao que a gente chama de centro de curvatura do espelho. Então, o centro de curvatura de um espelho é o centro da esfera que deu origem a esse espelho, beleza? Ó, eu vou traçar uma reta aqui que passa pelo centro de curvatura e que divide o meu espelho ao meio. Essa reta que passa pelo centro de curvatura e divide o meu espelho ao meio, nós chamamos de eixo principal, tá? No ponto onde o eixo principal corta, intercepta o meu espelho, nós temos o vértice do espelho, tá? Na metade do caminho, entre o centro de curvatura e o vértice, eu vou colocar o foco, tá? Esses três pontos aí são os pontos notáveis do meu espelho esférico. A gente fala que são os elementos do espelho esférico, né? Centro de curvatura, foco e vértice, perfeito? Moçada, veja bem, o foco, ele foi colocado aqui na metade do caminho, né? Na metade do caminho. Esse foco aqui, ele corresponde à metade do centro de curvatura, tá? Ele é metade do raio de curvatura. Você pode falar centro ou raio de curvatura. Então, por exemplo, se o raio de curvatura aqui, né, for de 1 metro, o foco vai valer meio metro apenas. Tudo bem? Nós vamos trabalhar com os espelhos esféricos que são chamados de gaussianos. Vai ser bem comum, na hora que você for ler o enunciado do exercício, você encontrar o seguinte: considere um espelho esférico gaussiano. Considere um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss, né? Bom, o que é um espelho esférico gaussiano, galera? É um espelho esférico que tem um ângulo de abertura pequeno, tá? Gabriel, ângulo de abertura pequeno, mas qual é o valor desse ângulo de abertura aí? Então, para o espelho esférico ser gaussiano, o ângulo de abertura desse espelho
tem que ser menor ou igual a 10 graus, tá? Para determinar o ângulo de abertura, a gente pega duas retas aqui, né? Que saem do centro de curvatura. Uma passa numa extremidade aqui do espelho, a outra passa na outra extremidade do espelho. Esse ângulo alfa aqui é o ângulo de abertura, tá? Para o espelho ser gaussiano, esse ângulo de abertura ele tem que ser menor ou igual a 10 graus, tudo bem? Não precisa decorar esse valor não, só estou comentando porque vai ser comum você encontrar, né, espelho esférico gaussiano nos enunciados, espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss, para você saber o porquê, né? Se o ângulo de abertura ele for maior do que esse aqui, a imagem que vai se formar no espelho, ela começa a perder nitidez, tá? Então, para garantir que a imagem seja nítida, a gente trabalha com espelhos esféricos cujo ângulo de abertura é menor ou igual a 10 graus, que são os espelhos esféricos gaussianos. Beleza? Gente, presta atenção. Eu costumo falar para os alunos o seguinte: se a gente pegar um espelho plano, no espelho plano a imagem é nítida, não é? A imagem é nítida. Então veja bem, se eu for diminuindo esse ângulo de abertura, quanto menor for o ângulo de abertura, mais próximo de uma reta, né, esse pedaço aqui da esfera vai ficando. Mais próximo de um plano, esse pedaço aqui da esfera vai ficando. Concorda comigo? Então vai diminuindo o ângulo, vai diminuindo o ângulo, vai diminuindo o ângulo, mais próximo de uma reta isso aqui fica. Então, mais próximo de um espelho plano, o meu espelho esférico vai ficar. E aí a imagem vai ser mais nítida, tudo bem? Então, para ângulos de aberturas pequenos, a imagem vai ser nítida, o espelho vai obedecer às condições de nitidez de Gauss. Beleza? Bom, lembra que eu tinha falado para você, né? Que o foco ele é metade do centro de curvatura, ou raio de curvatura, ok? Moçada, esses pontos notáveis do espelho esférico é importante para a gente estudar como se dá a reflexão da luz nesse sistema óptico, né? Aqui eu tenho novamente um espelho côncavo, tudo bem? Então, ó, essa parte aqui, que está voltada para a direita, a parte de trás do espelho, as franjinhas. Então, é um espelho côncava, um espelho côncavo. Aqui eu tenho os pontos notáveis, vértice, foco e centro de curvatura, tudo bem? Veja bem, galera, todo raio que chega paralelo ao eixo principal é refletido passando pelo foco do espelho, tá? Todo raio que vem paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. Ô Gabriel, então agora o ângulo de incidência não vai ser mais igual ao ângulo de reflexão, igual lá no espelho plano? Não, vai sim, tá? Ó, vamos traçar a reta normal aqui no ponto de incidência? Quando você tem uma esfera, se você quiser traçar a reta normal em qualquer ponto da superfície dessa esfera, essa reta normal ela tem que passar pelo centro da esfera. Então imagina uma esfera. Você vai em qualquer ponto lá da superfície e nesse ponto você quer traçar uma reta normal. Essa reta normal tem que passar pelo centro de curvatura da esfera. Tudo bem? Então, imagina aqui meu espelho esférico. Se nesse ponto aqui da superfície do espelho eu quiser traçar a reta normal, ela tem que estar passando aqui pelo centro de curvatura. Então, ó, aqui está a minha reta normal. No ponto de incidência perpendicular à superfície, né? Como você sabe, Gabriel, que está perpendicular à superfície, a superfície aqui é curva, está passando pelo centro de curvatura, tudo bem? Ó, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de reflexão, formado entre o raio refletido e a reta normal, beleza? Esses dois ângulos, galera, continuam sendo iguais. Tá? Se a superfície for lisa, polida, a reflexão que eu vou ter vai ser a reflexão regular. O I vai ser igual ao R, tudo bem? Só que aqui é meio chato a gente ficar traçando reta normal a todo momento. Lá no espelho plano era fácil porque o espelho era plano. Agora aqui a superfície é esférica. A gente não vai ficar traçando reta normal a todo momento e falando, o I é igual a R. Dá muito trabalho. Então a gente vai usar os elementos do espelho esférico, os pontos notáveis, tá? Então pensa assim, ó.
Todo raio que chega paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco. Perfeito? Agora, todo raio que vem passando pelo foco sai paralelo. Beleza? Vem passando pelo foco, sai paralelo. Inclusive, você pode pensar no princípio da reversibilidade aqui. Se o raio vem paralelo, sai pelo foco. Se ele vem pelo foco, ele tem que sair paralelo. Concorda comigo? Princípio da reversibilidade, né? Vem pelo foco, sai paralelo. Se ele viesse paralelo, ele sairia passando pelo foco. Beleza? Então não esquecem. Esses raios aqui a gente chama de raios notáveis, né? Por que raios notáveis? Porque o comportamento a gente sabe ao serem refletidos no espelho. Eu tenho mais 2 raios notáveis, tá? Aí eu vou representar nessa outra figura aqui, senão ia ficar muito raio aqui, você ia se perder. Então tá lá, ó, meu espelho côncavo e os elementos dele. Todo raio que vem passando pelo centro é refletido passando pelo centro. Então chega pelo centro, sai pelo centro. Inclusive, olha que bacana, moçada. Se eu traçasse a reta normal aqui no ponto de incidência, eu falei para você que a reta normal teria que estar passando aqui pelo centro de curvatura, né? A reta normal ficaria aqui, ó. Certo? Nesse ponto, a reta normal estaria passando pelo centro de curvatura. Ô meu anjo, só que se a reta normal aqui está passando pelo centro de curvatura, o raio incidente está em cima dela. E aí quanto vale o ângulo de incidência? 0. Quanto tem que valer o ângulo de reflexão então? 0. Por isso que o raio incidente está em cima da normal, o raio refletido fica também em cima da normal, para garantir que o I vai ser igual ao R. Se o I é 0, o R também é. Tudo bem? Então chega pelo centro, sai pelo centro. Beleza? Chegou e incidiu no vértice, formando alfa com o eixo principal. Sai do vértice, formando alfa com o eixo principal. A gente fala que sai simétrico, né? Então vamos lá, ó. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Beleza? Chegou pelo centro, sai pelo centro. Incidiu no vértice, simétrico, sai. Esses são os 4 raios notáveis, beleza? Gabriel, mas eu tenho que decorar esses raios? Tem, porque vai ser importante depois na hora que a gente for estudar formação de imagens nos espelhos esféricos, ok? Agora, aqui eu tenho um espelho, só que esse espelho ele já não é mais um espelho côncavo, ele é um espelho convexo, né? Tá aqui, ó, essa é a parte de trás, essa é a parte de trás. Né? É a parte que não é refletora. Olha a parte refletora aqui, ó. A parte refletora está aqui, ó. Então é um espelho convexo. E eu queria chamar sua atenção para o seguinte, importante isso, viu? Ó, quando o espelho é côncavo, o foco e o centro de curvatura do espelho estão na frente do espelho. Né? Agora, olha aqui no caso do espelho convexo. O foco e o centro de curvatura estão atrás do meu espelho. Então, espelho côncavo, o foco e o centro na frente do espelho. Espelho convexo, o foco e o centro atrás do espelho. Até porque, pensa comigo, né? Ó, se eu imaginar a esfera que deu origem a esse espelho, ela estaria aqui, ó. Não faz sentido nenhum eu falar que o centro de curvatura vai estar para cá, né? Não faz sentido nenhum, o centro de curvatura vai estar fora da esfera. Então, está aqui atrás do espelho centro, ok? Bom, vamos ver os raios notáveis aqui para o espelho convexo, vamos lá? Chega paralelo, sai pelo foco. Ah, Gabriel, já sei, né? Eu traço um raio aqui, ó, passando pelo foco. Não, meu anjo, isso aqui é um espelho. O raio bate e é refletido, tá? Ele bate e volta, tudo bem? Reflexão. Ó, você vai fazer assim, todo raio que vem paralelo tem que sair passando pelo foco. Então, o prolongamento do raio refletido, ó, o prolongamento do raio refletido passa pelo foco. Perceba que o raio refletido ele está numa direção em que o seu prolongamento passa pelo foco. Tudo bem? Então, chegou paralelo, saiu pelo foco. Beleza? Segundo raio. Esse aqui, ele vem numa direção em que seu prolongamento passa pelo foco. Então, vem pelo foco, sai paralelo, beleza? Olha o princípio da reversibilidade, hein? Se vem paralelo, sai pelo foco. Se chegasse pelo foco, sairia paralelo, beleza? Os outros 2 raios. O raio vem passando pelo centro, sai passando pelo centro, tudo bem? Chega pelo centro, sai pelo centro, ok? E o último, bateu no vértice formando um ângulo alfa com o eixo principal,
tem que sair do vértice formando alfa com o eixo principal, ok? Bateu no vértice, simétrico sai. Gente, conhecendo esses raios notáveis, a gente consegue estudar a formação de imagens, né, nos espelhos esféricos. Num espelho plano, quando o objeto é real, você sabe que a imagem é virtual, direita igual, né? No espelho plano, sempre que o objeto for real, a imagem vai ser virtual, direita igual. Agora, nos espelhos esféricos, eu posso ter imagem real invertida maior, real invertida menor, tá? Virtual direita maior, virtual direita menor. Vamos estudar formação de imagens nos espelhos esféricos? Vem comigo aqui, ó. Aqui eu tenho espelho côncavo, tá? Um outro jeito para representar espelho esférico. Você pode desenhar como se fosse uma reta aqui, ó. Tá vendo? E só dobrar as bordinhas, tá? Então, isso aqui é um espelho côncavo. Essa é a parte de trás. Tá vendo que o espelho nas bordinhas se curva lá para frente? Então, espelho côncavo. Tudo bem? Nesse primeiro caso, o meu objeto se encontra antes do centro de curvatura. Tá vendo? Então, primeiro caso, espelho côncavo, objeto antes do centro de curvatura. Bom, vamos determinar onde se forma a imagem? Gente, quem vai determinar a minha imagem são os raios que saem do meu sistema óptico. No caso, que saem do espelho. Os raios que saem do espelho são os raios refletidos, tá? Eu vou precisar de, no mínimo, 2 raios refletidos para determinar onde vai estar o meu ponto imagem. Você percebeu que eu falei que eu vou precisar de, no mínimo, 2 raios refletidos? Então, não tem porquê se eu querer usar mais de 2. Lei do mínimo esforço. A gente vai usar só 2, tá? Então, ó, eu vou pegar um raio que sai aqui da cabecinha do objeto e que vai até o espelho, só que paralelamente ao eixo principal. Gabriel, por que você pegou o raio que vai paralelo, né? Que chega paralelo? Porque eu sei o comportamento dele ao ser refletido no espelho. Todo raio que chega paralelo sai pelo foco. Tá aí, ó. É um raio notável, né? Agora, eu tenho que pegar um outro raio notável, beleza? Eu vou pegar o raio que sai da cabecinha aqui do objeto que vem passando pelo foco. Todo raio que vem passando pelo foco sai paralelo. Paralelo a quem, Gabriel? Ao eixo principal. Pô, perceba o seguinte. Olha o meu primeiro raio refletido aqui, ó. Olha o meu segundo raio refletido. Esses 2 raios aqui são os raios que saem do meu sistema óptico, no caso, o espelho. Esses 2 raios aqui determinam o meu ponto imagem. Então, aqui onde os raios refletidos se cruzam, é onde eu vou ter a minha imagem. Tudo bem? Meu ponto imagem. Olha, a minha imagem vai se formar de ponta cabeça aqui, viu? A gente não usa esse termo, né? Ponta cabeça. A gente fala que é a imagem invertida, né? Por que é a imagem que se forma invertida? Porque, pensa comigo, se os raios partiram da cabecinha do objeto, quando eles se cruzam, eles têm que formar a cabecinha da imagem, né? Então, tá aqui a minha imagem, beleza? Essa imagem, ela é real ou virtual? Lembra que eu falei para você? Ponto imagem real, é definido pelo cruzamento dos próprios raios, né? Aqui são os próprios raios que saem do meu sistema óptico que se cruzam para a formação da imagem. Então isso aqui é um ponto imagem, né? Isso aqui, ó, é um ponto imagem real, tá? Essa imagem aqui ela é classificada como real. Então, em relação à natureza, a imagem é real. Tudo bem? Por quê, Gabriel? Porque são os próprios raios que saem, que se cruzam para a formação da imagem. Ela é definida pelos próprios raios, né? Orientação. Essa imagem é invertida. Tudo bem? E tamanho? Ela é menor que o objeto. Beleza? Então, primeiro caso, espelho côncavo, objeto antes do centro de curvatura. A imagem é real, invertida e menor. Agora, eu vou pegar esse objeto e vou colocar em cima do centro de curvatura.
Então aproximei o objeto do espelho. Vamos lá? Eu preciso de no mínimo 2 raios, né, refletidos para determinar onde se forma a imagem. Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. Perfeito? Todo raio que vem pelo foco sai paralelo. Opa! Os raios refletidos se cruzaram nesse ponto. Então é aqui que eu vou ter a formação da minha imagem. Está aqui minha imagem. Ó, de novo, por que é a imagem invertida? Se os raios partiram da cabecinha do objeto, quando eles se cruzam, eles formam a cabecinha da imagem, tá? Eu queria chamar sua atenção aqui para o seguinte fato. Perceba que o objeto e a imagem se formaram na mesma posição, em cima do centro de curvatura. Não é uma coincidência, tá? Sempre que o objeto estiver em cima do centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem também vai se formar em cima do centro de curvatura. Beleza? Percebam que a mesma distância do objeto até o espelho é a distância da imagem até o espelho. Quando isso acontecer, é porque o objeto está em cima do centro de curvatura e a imagem também vai se formar em cima desse ponto notável. Tudo bem? Características dessa imagem. Essa imagem é real, ela é definida pelos próprios raios que saem do sistema óptico, né, do espelho. Então, imagem real. É uma imagem invertida, certo? Tem orientação invertida. Agora, em relação ao tamanho, ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Então, quando o objeto está em cima do centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem é real, invertida e igual. Tudo bem? Vamos aproximar um pouco mais o objeto do espelho? Agora eu coloquei meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. Tudo bem? Então vamos lá? Todo raio que vem paralelo sai pelo foco. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o raio que vem passando pelo foco e que sai paralelo. Opa! Eles se cruzaram aqui. Então é aqui que eu vou ter a formação da minha imagem. Tudo bem? Você já sabe o porquê invertida, né? Os raios partiram da cabecinha do objeto, quando eles se cruzam, eles formam a cabecinha da imagem. Tudo bem? Características, né, dessa imagem. Essa imagem, meu anjo, é uma imagem, de novo, real. São os próprios raios que saem, que se cruzam para a formação da imagem. Beleza? Essa imagem tem orientação invertida, né? Popularmente a gente fala, tá de ponta cabeça. Tudo bem? É orientação invertida. Agora o tamanho, maior. Então quando o espelho é côncavo e o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real, invertida e maior? Sim. Agora, quarto caso, eu vou colocar o meu objeto em cima do foco do espelho, tá? Tá vendo aqui, ó? Acho que eu falei imagem, é objeto, tá? Eu vou colocar o objeto em cima do foco do meu espelho. Tudo bem? Bom, todo raio que vem em paralelo, você sabe que tem que sair passando pelo foco. Tudo bem? Agora, não dá para pegar o raio que vem pelo foco agora, né? Porque o raio que vem pelo foco, ó, se eu pegar um raio que sai daqui, né, da cabecinha do objeto, que vem passando pelo foco, ele nem vai chegar no espelho. Então o que a gente faz? A gente pega o raio que incide no vértice, ó. Incide no vértice. Você sabe que se ele incide no vértice, ele tem que sair simétrico? Como que você faz? Ó, vou dar uma dica. Como que você faz para garantir a simetria? Faz assim, ó. Vou dar uma diquinha para você. Pega a altura do objeto e mede a altura do objeto aqui para baixo. Marca um pontinho aqui, ó. A mesma altura do objeto eu vou medir para baixo. Faz um pontinho aqui, ó. O raio refletido vai ter que passar por esse pontinho, tá? Só para você garantir a simetria. Então, ó, o raio refletido aí, ó. Perceba o seguinte. Os dois raios que saem do meu espelho, eles não se cruzam. Agora, vamos ver se de repente os prolongamentos não se cruzam? Vamos lá? Prolonga o primeiro raio. Está aqui o prolongamento do primeiro. Prolonga o segundo raio. Opa, os prolongamentos também não vão se cruzar. Nem os raios que saem, nem os prolongamentos dos raios que saem, dos raios refletidos, se cruzam. Então aqui eu não tenho imagem. A gente fala que a imagem é imprópria.
tá? Então, se eu colocar o objeto em cima do foco do espelho côncavo, a imagem é imprópria, tá? Não tem formação de imagem, tudo bem? Último caso para o espelho côncavo. Agora, o objeto ele está entre o foco e o vértice, tá? Pega um raio aqui, ó, vem paralelo, sai pelo foco, ok? Agora, o segundo raio, bateu no vértice, simétrico sai. A técnica que eu expliquei para você, a mesma altura do objeto, você mede para baixo, certo? Faz um pontinho aí, ó. O raio refletido vai ter que passar por esse pontinho. Tá aí, ó, o raio refletido passando pelo ponto que eu marquei, tá? Gente, os dois raios que saem não se cruzam, tá vendo? Agora, será que os prolongamentos não se cruzam? Vem comigo aqui, ó. Prolongamento do primeiro, prolongamento do segundo. Os prolongamentos se cruzam, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a minha imagem, beleza? Vou ter a minha imagem, tá aqui minha imagem. Gabriel, a imagem agora não é invertida? Não, agora não, né? Porque onde os prolongamentos se cruzam, tem que ter a formação da cabecinha da minha imagem. Então, a imagem aqui não é invertida, tá? Gente, essa imagem em relação à natureza, ela não é mais real. Por quê? Porque não são os próprios raios refletidos que se cruzam para a formação dessa imagem. São os prolongamentos dos raios refletidos que estão definindo a minha imagem aqui. Quando são os prolongamentos dos raios que saem, que definem a minha imagem, a gente fala que essa imagem é virtual. Tudo bem? Então, a natureza da imagem agora é virtual. Essa imagem tem orientação direita, ela é maior que o objeto. Tudo bem? Então, imagem maior que objeto. Ó, eu costumo falar para os alunos o seguinte. Os 5 casos para o espelho côncavo, dá para você colocar aqui, ó, na sua mão. Primeiro caso, imagem real invertida menor. Segundo caso, né? Lembrando que o primeiro caso é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Segundo caso, objeto em cima do centro de curvatura. Imagem real invertida igual. Terceiro caso, objeto entre o centro de curvatura e o foco. Imagem real invertida e maior. Quarto caso, objeto em cima do foco. Não tem imagem, imagem imprópria. Quinto caso, né? É uma imagem virtual direita e maior. Imagina aqui como se fosse o eixo principal, tá? Então eu falo que essa imagem é virtual porque ela está acima do eixo principal. Então imagem virtual, direita e maior. Tudo bem? Agora, para o espelho convexo, a gente vai ter um caso só. O espelho convexo, ele forma só um tipo de imagem. A imagem virtual, direita e menor. Está aqui meu espelho convexo. Beleza? Está aqui o objeto. Ó, vamos pegar 2 raios notáveis aqui? Vem paralelo, sai pelo foco. Quem sai pelo foco? O raio refletido, né? Ele sai numa direção em que o seu prolongamento tem que passar pelo foco. Tudo bem? Então tá aí, ó, bateu, saiu na direção em que o prolongamento passa pelo foco, ok? Agora, vamos pegar um outro raio aqui, ó. Bateu no vértice, tem que sair simétrico? Ou a mesma altura do objeto, você mede para baixo, para garantir a simetria. Então, ó, a mesma altura do objeto, eu vou medir para baixo. Marca um pontinho aqui, né? O raio refletido tem que passar por esse pontinho. Tudo bem? Olha, o primeiro raio refletido e o segundo, eles não vão se cruzar. Agora, será que os prolongamentos não se cruzam? O prolongamento do primeiro já está aqui, ó. Prolonga o segundo. Ah, os prolongamentos se cruzaram. Então, no ponto onde os prolongamentos dos raios que saem se cruzam, eu tenho a formação da minha imagem. Essa imagem, de novo, ó, ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque são os prolongamentos dos raios que saem que definem essa imagem. Então, ela é uma imagem virtual. Tudo bem? Então, natureza virtual. Orientação, direita. Né? Ela tem a mesma orientação do objeto. Objeto para cima do eixo principal, ela também para cima. Tá? Bom, em relação ao tamanho.
Essa imagem, ela é menor do que o objeto. Gente, o espelho convexo, ele sempre vai formar a imagem virtual direita menor. Por isso que eu tenho só um caso. Eu posso aproximar, afastar o objeto do espelho, a imagem sempre vai ter essas características no espelho côncavo, tá? Galera, esse espelho côncavo, ele é utilizado para ampliar o campo de visão, tá? Quando você entra, por exemplo, em uma loja e na porta da loja você tem um espelho, o espelho que você tem lá é esse espelho côncavo, né? É o espelho convexo, é o espelho que vai ampliar o campo de visão. Então, quando você vai, por exemplo, lá na vendinha do seu Zé, a vendinha que tem lá no seu bairro, você entrou na vendinha do seu Zé, aí bem na porta, lá em cima tem um espelho. É um espelho convexo, tá? É um espelho que amplia o campo de visão. Olhando naquele espelho, o seu Zé consegue ver uma região maior, né, do mercadinho dele através do espelho, porque o espelho amplia o campo visual. Beleza? Algumas considerações para a gente terminar a teoria. Olha só, galera, não sei se vocês perceberam que sempre que a imagem foi real, ela foi também invertida, né? Então, imagem real é imagem invertida. Sempre que a imagem foi virtual, ela foi também direita, né? Então, imagem virtual é imagem direita. Somente o espelho côncavo é que forma, né, imagens reais. Se tratando de espelhos, só o espelho côncavo é que forma imagens que são reais. O espelho convexo, ele só forma a imagem virtual. Gabriel, mas o espelho côncavo também forma a imagem virtual. Sim, o espelho côncavo também forma a imagem virtual. Qual a diferença? No espelho côncavo, a imagem é virtual, direita, maior. No espelho convexo, a imagem é virtual, direita, menor, tá? Aí que tá a diferença, beleza? Ô, moçada, imagem real a gente consegue projetar, tá? Então, se eu quiser projetar uma imagem, essa imagem tem que ser real. Gabriel, como assim projetar uma imagem? Quando você vai ao cinema, a imagem é projetada numa tela. Então, é uma imagem real. Se eu quiser usar um espelho com a finalidade de projetar uma imagem, esse espelho tem que ser o espelho côncavo. Por que côncavo? Porque só o espelho côncavo forma imagens reais. E somente imagens reais podem ser projetadas, beleza? Ó, vamos fazer exercícios agora. O primeiro exercício que eu vou fazer é um exercício que não se encontra no seu material, tá? Fala assim: a figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Então, meu anjo, isso aqui, ó, é o objeto. Aqui a gente tem a imagem, tá vendo? Ó? Aqui nós temos a imagem. Escolha a opção que identifica corretamente o tipo do espelho que produziu a imagem e a posição do objeto em relação a esse espelho. Então, na alternativa A está assim, ó. O espelho é convexo e o objeto está a uma distância maior que o raio do espelho. Pô, olhando para essa imagem, a primeira coisa que dá para você observar é que a imagem é maior, né? O tamanho da imagem é maior que o objeto. Então, aqui eu estou colocando as características da imagem, tá? Tamanho da imagem, maior. Essa imagem tem orientação invertida, tá vendo? Ela está de ponta cabeça. E eu comentei com você, se a imagem é real, ela é invertida. Se ela é virtual, ela é direita, né? Ó, imagem real invertida, virtual direita. Pensa o contrário, se ela é invertida é porque ela é real. Então a natureza é real. Pô, se a imagem é real, invertida e maior, esse espelho não pode ser convexo. Tá? Ele tem que ser côncavo. Por quê? O espelho convexo só forma a imagem virtual direita menor. Beleza? Então esse espelho a gente sabe que ele tem que ser côncavo. Então você já pode descartar a alternativa A, que fala que o espelho é convexo, e a E, que também fala que o espelho é convexo. Tudo bem? Agora, para eu ter uma imagem real invertida e maior, qual é a posição do objeto? O objeto tem que estar entre o centro de curvatura e o foco. É o terceiro caso que eu expliquei para você. Ó, terceiro caso.
imagem real invertida maior. Primeiro caso, antes do centro de curvatura. Segundo caso, em cima do centro de curvatura. Terceiro caso, entre o centro de curvatura e o foco. Qual alternativa que vai mostrar isso para nós? Né? A alternativa que mostra isso para nós é a D. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco do espelho. Tudo bem? Exercício muito bom. Agora, os outros exercícios que a gente vai fazer é do seu material. Então, pega a sua apostila fazendo favor.